Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 9 de março de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, Marcela Bastos aí. Marcela, muito bom dia, como vai você? Tudo bem, Marcela? Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Eu estou bem, vou aproveitar aqui que a Rosane falou. Você cantou ontem, né? Eu cantei ontem. Não cantou sozinho, Eu cantei né? ontem, Cantou lógico. Vários dos nossos. Não, ontem foi uma homenagem. A homenagem às mulheres, né? Com uma porção muito bem representativa da empresa, com os funcionários aqui do nosso grupo MK, com o pessoal do estoque. Os meninos do estoque fizeram um papel extraordinário, parabéns. Os meninos de vendas, de igual forma, a turma lá da editora, também da internet, uma participação maravilhosa de cada um deles. Pois é, aí aqui a rádio, nós todos estávamos aqui, e aqui no nosso estúdio nós recebemos nada menos do que 3 divas da nossa música evangélica brasileira. Vocês foram corajosos. Olha, Eixla, Bruna Carla e Leia Mendonça, e ainda a pastora Elane Cruz, que não é cantora, mas também é diva. Também é diva. Entendeu? Estavam aqui as 4 divando no Debate 93. Eu preciso dizer que vocês foram corajosos. Corajosos. Se é uma coisa que não nos falta é coragem. E nós não temos dificuldade para homenagear. A letra é fantástica. Obrigado. Você que compôs a letra. Bom, você quer ver como é que foi a homenagem? Entra lá no Face da Rádio 93. Você vai ver lá o JR como maestro desse time. Olha, eu estou sentindo um tom de ironia. Eu não tô fazendo nada. Pastor Rômulo, o senhor está sentindo também isso aí, não? O que o senhor Totalmente. sentiu? É mesmo? Deixa eu perguntar só os homens aqui. O pastor Paulo, o que o senhor está sentindo aí? Com certeza, um pouco de inveja. Inveja? Não, aí não. Ô, Esquerdo, o que você está achando desse tom de voz aí, Esquerdo? Conta pra mim. Eu também senti um pouquinho de inveja. Olha aí. Então é o seguinte, para esclarecimento dos nossos amados ouvintes, está no Face agora da nossa 93, você vai achar, tem que ter uma buscazinha mais embaixo assim, mas é um vídeo, nós estamos aqui nessa homenagem aqui, cadê? Tá aqui o título, é Dia Internacional da Mulher, tá aqui o vídeo. Olha, o número de visualizações é maravilhoso. O número de compartilhamentos, idem. Então eu quero agradecer o carinho dos ouvintes aqui, das ouvintes que foram homenageadas. Elas elogiaram, e elas emocionadas. E elas entenderam assim que não era um concurso, né? Não era um concurso de cantores, era um grupo de homens corajosos, desafinados, mas corajosos, que estavam homenageando. Sim. Não é isso? Então é o amor em forma de música. Hein? Gostei dessa frase. Boa essa frase. Hein? Vou adicionar quando eu fizer um programa romântico. O amor em forma de música. Muito bem, tá no Face aí da 93 FM. Show de bola, obrigado, gente. Ô, JR, a Raquel é uma universitária americana de 19 anos. Ela teve um problema para entregar um trabalho na faculdade e atrasou em algumas horas. Só que ela poderia ter inventado um monte de desculpa, né? A internet caiu, faltou folha, sei lá, enfim, sabe que as desculpas são imensas. Eu já ouvi desculpa de gente que atrasou pra chegar na faculdade pra fazer prova, que disse que o gato dele tinha morrido, e na verdade o gato morria toda vez que tinha prova. São 7 vidas, né? Deve ser isso. 7 vidas, exatamente. E aí, só que ela pegou e falou a verdade pro professor. Sabe qual era a verdade? Ela disse que ela estava triste demais porque o namorado tinha terminado com ela. Ela ficou completamente acabada, sem foco, não conseguiu fazer o trabalho. E o professor, por incrível que pareça, foi compreensivo, deu B+ para ela,
Ué, B+. Sem ela ter feito nada? Não, é que ela entregou atrasado. Entregou. Bom. Entregou atrasado, eu já tava mas desconfiado ele dele. poderia não aceitar. Ele mandou B+, e disse pra ela. Solteiro assim, ele ou não, Marcela? não sei. Eu quero saber. Agora eu fiquei interessado em saber. Agora essas perguntas. Pelo amor de Deus. Da intimidade. Edeni, fala pra mim, faz diferença, não faz? Os camaradas solteiros, olha, você não precisa. A resposta dele pra ela foi assim, ó, a vida é assim. A vida é assim, minha filha? Parece uma é boa assim? hora. Peraí. Não, A vida é assim, minha filha? Não. Bom, então vai lá. Então lê direito aí. A vida é assim. Me parece ser uma boa hora pra viajar pra Europa. Eita, olha aí. E a pergunta ouvinte. nossa pros nossos ouvintes é: quando vocês erram, vocês assumem o erro ou inventam uma desculpa? Olha, eu quero ouvir você, ouvinte amado, participando com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje, que já está no ar, já começou. Nós vamos conversar ainda aqui sobre ontem de manhã. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que libera o casamento entre homossexuais, aprovada de maneira unânime. O texto é de autoria da senadora Marta Suplicy, que acredita que a proposta vai enfrentar dificuldades para passar na Câmara dos Deputados, segundo ela, por lá ter o que ela chamou do grupo forte de conservadores. Uma coisa é você ter uma aprovação pelo STF, outra é ter um projeto de lei que muda completamente porque mexe no Código Civil, disse ela. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Como entender essa questão à luz da Bíblia, minha gente? Uma pesquisa global apontou que 62% dos brasileiros não acredita mais nas instituições do país. A corrupção é o maior temor dos brasileiros e a descrença, o medo e o individualismo exacerbado são as características mais ressaltadas no levantamento. Os escândalos do país fizeram com que você também se tornasse descrente. Você tem dificuldade em acreditar nas pessoas e no melhor que elas possam oferecer? Em quem você confia, ouvinte amado? Me conta aqui, quero ouvir a sua opinião. Outro ouvinte dizendo aqui, sempre fui muito ligado à minha irmã, mas agora que me converti, eu não sei mais como lidar com ela. Meu sonho é que a minha irmã se converta e eu possa voltar a agir sem receios. Fico sem saber se é certo rir das coisas que ela me fala e sobre que assuntos conversar com ela. Devo ser um pouco mais fria, já que agora nossos interesses são diferentes? Que postura adotar para que minha irmã também se converta? Como lidar com um não crente dentro da nossa casa? É agora! Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Rômulo, tá mais para uma oportunidade ou para uma dificuldade na sua perspectiva o que enfrenta a nossa querida ouvinte? Em primeiro lugar, bom, Deus abençoe vocês, gente, bom dia. A gente precisa entender o seguinte, a pessoa que não é convertida, ela não é leprosa. Ela não deve ser arijada do processo, afastada, encarada como alguém que agora não faz parte mais do nosso mundo. Eu acho que é uma visão muito equivocada. Então, eu vejo isso muito mais como uma oportunidade, sim, de se aproximar, de tratar com igualdade, com parceria, com paciência, com compreensão, com aproximação, com entendimento, com misericórdia. Até outro dia desse, você também não era convertida, agia da mesma forma. E outra coisa, nem sempre o fato de alguém não ser convertido significa que ele tenha ideias, concepções e até mesmo um estilo de vida que seja tão incompatível assim, gente. Tem pessoas que não são convertidas, mas que são pessoas éticas, são pessoas decentes, são pessoas que a gente tem que respeitar. Enfim, acho que o respeito tem que ter com todo mundo, mas resumindo, o tratamento precisa visar a aproximação e não a distância, e não o muro, e não a separação. Pastor Paulo Azevedo, o senhor está de acordo, pastor? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, aos amigos que estão nos ouvindo, que o Senhor possa tocar realmente profundamente em vossos corações e aproveitem bastante esse debate. Jota, eu creio no evangelho relacional, né? Se a pessoa não tiver relação com a outra, não tiver conhecimento, não tiver amizade, fica até difícil pregar o evangelho, né? Quando nós olhamos para Jesus sempre era visto conversando com o publicano, conversando com pecadores, porque precisava se relacionar para ele poder contar a novidade do evangelho. Eu fico meio preocupado quando a pessoa torna o evangelho condicional, né? Uma vez que não é mais crente, eu não sei como eu vou lidar com ela. O meu conselho é que ela sempre sorria, seja amiga, mostre. A gente não pode concordar com as coisas erradas. Pecado é pecado, não podemos concordar. Agora, ser amigo, participante, trazer a pessoa para nós, vai ser uma forma de você pregar o evangelho sem falar de Bíblia.
Tudo bem, quero continuar ouvindo a opinião do pastor Esquerdo. Pastor, o senhor está de acordo com os companheiros que o antecederam? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93, aos pastores, todos os componentes da mesa. Eu concordo. O evangelho é um evangelho transformador. O evangelho, ele traz alegria. O evangelho é um evangelho de mudança. E eu vejo aqui que ela diz o seguinte: eu sempre fui muito ligado à minha irmã. Ou seja, tem um relacionamento profundo com a irmã. E aí a pessoa se converte, aí vai virar uma antipática, ela vai estar dando mau testemunho com isso. Pelo contrário, você se converteu, talvez você vai deixar de ter um outro tipo de conversa com ela, não sei qual é o nível de intimidade, o que vocês falavam antes, e os frutos do Espírito também vão começar a se desenvolver na sua vida. É o que acontece com qualquer pessoa. Você tinha uma vida antes de se converter, né? Você tem um ambiente de pessoas no trabalho, na faculdade. E as pessoas, quando você chega, quando vê uma transformação na sua vida, até muda de assunto. Porque chegou fulano de tal, sua irmã vai ser a mesma coisa. Então, se você se isolar, como foi falado do pastor Paulo aqui, Jesus é o maior exemplo, a pessoa que mais se relacionava com prostituta, com cobrador de impostos. Nós somos seres que precisam de relacionamento. E é uma oportunidade de que você tem, seja você, né? E você vai ter uma oportunidade de testemunhar para a sua irmã através da sua vida, das suas atitudes, e jamais se isolar. Se ela se isolar, acho que o testemunho vai ser negativo. Para ser crente tem que ser assim? Como é que é isso? Edeni, bom dia. Bom dia. Menina da mesa de hoje, que pensa? Bom dia a você, bom dia aos meus companheiros de debate, à nossa audiência que é qualificada, Selo 93.3 FM. Eu penso que, num passado não tão distante, os crentes eram mal vistos, inclusive, pela maioria das pessoas, porque tinham essa postura, né, de se acharem melhores, no sentido da arrogância. E isso sempre formou barreiras, levantou muros, e é preciso quebrar isso, principalmente com o testemunho, para que todos entendam que você está em Cristo, é essa nova criatura, as coisas velhas precisam ficar para trás. Mas isso não significa, outro dia eu até disse, você para impor autoridade e para que vejam santidade em você, você não precisa estar com a cara amarrada, não é cara amarrada que denuncia santidade, autoridade, é preciso que se desmistifique isso, inclusive. Mas é imprescindível que haja mudança de comportamento e que isso seja visto. É importante que ela comece a mostrar, eu ao invés de me preocupar com o que eu vou rir, eu começar a mostrar para a irmã o quão é bom estar com Cristo, mostrar para ela as veredas do que é servir ao verdadeiro Deus e o que é estar dentro de um verdadeiro evangelho. O testemunho é fundamental, a alegria de estar junto, o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. Se é algo importante, ouvinte, é a oportunidade que Deus te deu, aproveita essa oportunidade. A sua irmã gosta de você gosta dela. Compartilha, viva o evangelho, simplicidade, testemunhe para ela e para todo mundo. É ou não é, pregador Lu? Conta pra gente aí. Espalhado pelo homem louvado, como Deus adorado, amado por bilhões, odiado por alguns, fez o bem, fez o certo, não fez mal pra nenhum. Testemunhe tudo bem que ele te fez, testemunhe todo amor que ele te deu, testemunhe toda cura, milagre que ele te entregou. Erga as mãos e louve a Deus, o Senhor que te salvou. Olha aí, muita gente pedindo aqui o versículo que eu li na abertura aqui, vou repetir para vocês, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, os olhos do Senhor estão em todo lugar, não é para dar medo não, é para você saber se Deus está comigo, hein, está comigo em todo lugar. Tem gente que vai pro centro cirúrgico e diz assim, lá ninguém entra, a família não pode entrar, só as pessoas autorizadas, mas sabe quem já está lá dentro esperando? É o nosso poderoso e maravilhoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus por essa rádio, glorifico a Deus por esses debates e glorifico a Deus pelas pessoas que estão aí, que são de Deus verdadeiramente. E quero dizer que eu estava afastada do Senhor por algum tempo, ouvindo o debate,
O Senhor tocou no meu coração e eu voltei verdadeiramente para Deus, para a casa do Senhor. Então eu venho agradecer por tudo, porque verdadeiramente é para tocar em nossos corações. É Deus falando, vocês salvaram a minha vida, porque eu voltei para a casa de Deus. Foi Jesus, foi o Senhor Jesus que fez essa obra em você, querido ouvinte. Foi o Espírito Santo de Deus realizando essa obra através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe e te fortaleça cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Olha, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, ouvinte, que ontem de manhã, exatamente ontem, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que libera o casamento entre homossexuais. Aprovado de maneira unânime, o texto é de autoria da senadora Marta Suplicy, que acredita que a proposta vai enfrentar dificuldades para passar na Câmara dos Deputados, por lá ter o que ela chamou de grupo forte de conservadores. A frase dela é a seguinte: uma coisa é você ter uma aprovação pelo STF, outra é ter um projeto de lei que muda completamente porque mexe no Código Civil, disse ela. Quero saber naturalmente a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto. É um caso do nosso dia a dia. É importante que os nossos ouvintes tenham as suas opiniões com base, com fundamento para a reflexão. O fundamento é bíblico, o fundamento é de qualquer outra ordem, mas que tem uma base. A pessoa pode discordar, mas tem que discordar de alguém que tem razão para pensar daquele jeito. Como entender esta questão à luz da Bíblia? Eu pergunto a você, ouvinte, começando a ouvir os nossos queridos debatedores. Bom, eu vejo essa situação que a questão que nós sabemos que a união estável já foi aprovada, né? Ele já existe e confesso a vocês que eu não sou contrário a isso, visto que duas pessoas do mesmo sexo às vezes moram juntas, elas têm uma questão financeira, elas conseguem algumas situações e quando tem o falecimento de uma das duas acaba perdendo isso, né? O senhor está se referindo à união estável. A união estável. O senhor é favorável à união estável? Sim, eu não sou contra. Não é contrário? Não sou contrário, visto que aí são interesses financeiros. Agora, quando a gente entra na questão casamento, a Bíblia diz que o casamento é uma instituição feita por Deus e é a união entre um homem e uma mulher. A Bíblia, ela é clara. Ou nós cremos na Bíblia, que ela, para mim, ela é dogmática, ou nós não cremos. Então é o seguinte, para nós vermos uma situação dessa, acredito que é meio problemático, vamos ver, né? Nós temos aqui uma pessoa especialista na mesa que vai até nos orientar melhor nesse sentido, mas eu tenho para mim que o casamento é uma coisa inaceitável e esperamos que mais adiante isso não consiga passar. Bem, JR, isso é abominável aos olhos de Deus, né? Casamento nós sabemos que é entre homem e mulher. Eu não sou nem favorável à união estável. Respeito aqui a opinião do pastor Paulo, mas eu também não sou favorável. Na verdade, esse ativismo gay, já por décadas, eles vêm, a cada ano, a cada tempo, eles vêm avançando, vêm conquistando através da mídia, através de muito investimento de milhões de dólares, de ONGs internacionais, e eles são de forma muito sutil. Esses dias eu vi um promotor do Ministério Público numa audiência com ativistas gays, com feministas, enfim, dizendo o seguinte: olha, no Congresso a gente não consegue aprovar nada, porque tem uma bancada conservadora, bancada católica, evangélica, e, enfim, que defende a família, né, como ela deve ser. Então nós temos que ir pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Supremo canetou a união estável de forma também equivocada, porque isso deveria passar pelo Congresso, né? Então foi aprovado pelo Supremo, a união estável, pelo Conselho Nacional de Justiça, e agora quer tornar lei para que seja alterado o Código Civil. E isso é muito perigoso. A gente sabe que é uma estratégia que se tem. Querem institucionalizar o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Isso é muito perigoso.
E eu quero mobilizar aqui a igreja. A gente não pode, eu penso assim, a gente não pode ver isso, ter uma notícia e ficar acuado, omisso e inerte a essa situação. Nós temos que dizer não. Foi votado agora em primeira e vai ser votado semana que vem, pastor Paulo, em segunda instância. Foi votado meio que também sem divulgação. Foi votado ontem, mas não teve uma publicidade. Isso tudo é estratégico, para que a população, a sociedade não se manifestasse. Então, semana que vem vai ser votado. Você tem que usar os e-mails que é só você acessar lá o site do Senado e vamos bombardear os senadores, os 17 ou 18 que compõem, se não me engano, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e dizer que a gente é contra. Se vai ser aprovado ou não é uma outra história. Aqui não é um jogo de quem vai perder ou quem vai ganhar. Mas eu acho que a igreja tem que se manifestar e dizer não. A questão, ele vive durante 20 anos com a pessoa e ele não tem direito, olha, faz um testamento e passa para a pessoa, mas isso aí eles já conquistaram. Isso já é direito adquirido. O que eles querem, sabe qual é o perigo do casamento? Daqui a pouco o pastor vai ser obrigado a casar. Já pensou, pastor? Chega lá um casal gay e diz, olha, eu quero casar na sua igreja. Eu sou membro aqui da sua igreja, apesar de não ser membro efetivo, mas eu já frequento. E se você se negar, como é em vários países da Europa, se negar a fazer um casamento gay, você vai ser preso. Vai ter problemas. Vamos ter problemas seríssimos nisso. E a gente está meio que aceitando, achando que é uma coisa normal e que não é. E o que pode mudar essa segunda votação na CCJ e também cobrar, porque isso é aprovado no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, depois isso vai para o Congresso, onde estão lá os deputados federais, o que nos representa, e aí nós vamos fazer uma campanha no Congresso, para que isso não seja aprovado. Já conquistar a união estável, ok. O meu medo é esse, pastor. Meu medo é esse. A gente ser obrigado amanhã a ter que fazer um casamento e ser criminalizado por isso. Pastor, só complementando aqui rapidinho. Pastor, acho que a situação é o seguinte: o casamento, a palavra diz que é o seguinte, é busca da bênção de Deus sobre um casal. Como é que a pessoa vai buscar um casamento se a Bíblia diz que é abominação? O Senhor não pode abençoar a abominação. Então é um problema muito sério que nós temos que ver, e a igreja, como o pastor mesmo falou, tem que se levantar, mostrar que nós somos contra e temos essa posição. Eu vou além. A gente sabe que práticas abomináveis sempre existiram, e isso não é novidade para ninguém. Mas eu acho que é muito diferente, o pastor citou aqui, quando um país institucionaliza, contrariando de forma tão gritante aos princípios cristãos, o país institucionaliza esse tipo de prática. E eu vou além no seguinte sentido: eu acho que não é só a igreja que deve se manifestar, a igreja também, na sua praticamente totalidade, é contrária a esse tipo de coisa, mas olha, existe uma camada muito expressiva da sociedade que não professa a fé cristã propriamente dita, e que também não é a favor disso não, e que essa camada de repente está meio silenciosa, está quieta, não sei se omissa, enfim, mas ela precisa se manifestar, ela precisa se fazer ouvir diante desses políticos. Então eu queria, entendendo até que a extensão e a audiência dessa rádio vai além dos muros do povo evangélico, me referir a você nesse sentido. A sociedade, de um modo geral, se você não é obrigado a ser a favor desse tipo de coisa, então cabe a nós, enquanto cidadãos, a manifestação, os posicionamentos, isso sim, meus irmãos, além da oração, que já foi dito aqui com muita propriedade, mas o posicionamento de uma sociedade pode interferir nessas decisões, nessas questões. Não é nenhum discurso homofóbico aqui, não tem ninguém homofóbico, nós amamos todas as pessoas, qualquer homossexual que entrar em qualquer igreja evangélica, ele vai ser muito bem recebido. Só que nós não podemos aceitar isso. Isso é um perigo. A gente vai fazendo concessões e é onde nós vamos parar. Onde é que nós vamos parar com isso? Isso aí não vai ter limite. O que é interessante é que isso é um jogo pesado da mídia, porque não foi divulgada a votação. Ninguém falou nada da votação. Só saiu o resultado. Só saiu o resultado de forma unânime, ou seja, olha, quem votou na primeira votação não deve mudar o voto. Então hoje eu até acho que isso vai acontecer no Senado, por causa da pressão da mídia.
Agora nós temos que bombardear são os nossos deputados federais no Congresso, para que isso não seja aprovado. É um perigo muito grande. Não adianta a gente só orar, não, gente. Nós temos que agir. Nós temos que usar a rede social, bombardeie lá o seu deputado federal que você votou, todos os deputados federais dizendo que é o contrário, porque o ativismo gay ele é pesado. Já tem uma mídia a favor disso. Eles estão em todas as esferas da sociedade de poder. Então a igreja, eu digo igreja, é pessoas de bem, independente se você é católico ou evangélico, mas que é contra essa prática. E dizendo aqui que não somos contra pessoas, em hipótese alguma. Pastor Esquerdo, é importante, como servos de Deus e como pessoas que aceitaram o Evangelho de Cristo, mostrar para as pessoas, porque muita gente até se pergunta onde está na Bíblia que Deus condena. Então, para você que nunca leu, não sabe, a base bíblica é o livro de Levítico, o capítulo 20, é um dos versículos que a Bíblia cita, e o versículo 13, que diz: quando também um homem se deitar com outro homem como uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Então é importante dar essa base bíblica, independente de união estável, independente, né, de ser inserido na Constituição, na instituição. Enfim, a gente está aqui, como foi dito pelo pastor Rômulo, eu iria dizer isso, não é só os evangélicos, não. Eu nunca vi o Papa pregar a favor desses direitos que todo mundo, que essa turma quer adquirir. Então é importante falar que resiste não só os evangélicos, mas uma boa parte da sociedade que às vezes acuada, às vezes amedrontada, na dúvida, não se posiciona. Mas é bom deixar que não somos nós, só os evangélicos, que não aprovamos isso, não. Então vamos entender. Todos devem ter seus direitos buscados, defendidos, cada um à luz das suas interpretações. Ou seja, se alguém acha que há direito, que lute pelo seu direito. Só não pode obrigar. Esse aqui talvez seja a grande dificuldade, o entendimento, né? Por exemplo, um ouvinte nosso aqui no WhatsApp disse: olha, para mim união estável e casamento vai dar no mesmo. Então, a aprovação da união estável era uma escada para a aprovação do casamento. Os direitos assegurados na união estável talvez bastassem. Mas a questão não é só o direito. Esse é que é o ponto. A questão não é só o direito, é a maneira como isso acontece, a forma como isso vai acontecer. E está também no bojo disso a obrigatoriedade é que algumas pessoas celebrem o casamento. Se não celebrar, será considerado alguém com uma restrição a um determinado grupo e não pode ter, porque isso é um crime. Mas não é só o pastor que vai realizar, é o pastor e o padre. E mais do que isso, vai agendar na igreja tal e o casamento vai ser na igreja tal. Exatamente. Então, é claro que podem ser feitas algumas restrições a isso, a lei pode ser desenvolvida para isso, mas o que está em jogo hoje é, primeiro, pense sobre o assunto, ouvinte. Pensa, escuta aí. Porque nós temos uma série de pessoas que hoje já dizem: não, acho que não tem nada a ver, acho que pode, acho que deve, acho que isso, acho que aquilo. Um ouvinte nosso dizendo que já não acredita mais nos poderes do Brasil, que é tema de um dos nossos assuntos hoje aqui. O descrédito nas instituições. Então está dizendo assim: o Senado fez isso. Nós não tomamos conhecimento, quer dizer, a grande mídia não tratou esse assunto a não ser divulgando o resultado. O resultado é por unanimidade. Ou seja, você tem titulares e suplentes. Se o titular não vai, o suplente vai. Quem estava lá? Quem votou? Quais são os nomes desse? A gente tem que fazer uma pesquisa para achar. Muito bom, JR. Muito bom isso. Não é uma coisa assim, clara, que você fala: tá tudo aqui bonitinho. Não, tá ali. O Requião é o relator e a Marta foi quem propôs. Então os dois nomes aí, são os dois nomes que nós temos aí. O resto não temos os nomes. E se for buscar os nomes aqui, são figuras graúdas. Edson Lobão, Romero Jucá, entendeu? Só a galera de peso. Não precisa nem dizer mais nada. Anastasia, enfim. Esse grupo que está ali nós precisamos identificar. Mas a questão é, precisamos pensar, discutir esse assunto lá na escola bíblica, conversar com as pessoas, ouvir o contraponto, que é importante, ouvir quem discorda de maneira respeitosa. É porque, em geral, quando se discute esse assunto, nós, os chamados conservadores, nós somos agredidos. A pessoa já chega dando um chute na canela. E aí fica uma situação que você não consegue
conversar de maneira normal, saudável, né? Você vai para um campus de uma universidade, você vai discutir esse assunto, as pessoas, em geral, elas trabalham de uma forma muito agressiva. Eles não aceitam o contraditório. Eles lutam... E nós que somos os intolerantes. Somos intolerantes, não aceitam o contraditório. E sabe qual é o perigo, JR? Suponhamos, digamos, Deus nos livre e guarde disso, que isso seja aprovado no Congresso por diversas emendas, ou seja, o padre ou o pastor não ficará de forma obrigatória de celebrar o casamento. Isso é por um tempo. Daqui a pouco derruba-se essa emenda. É o degrau. É o degrau. É isso aí. O que me chama a atenção ainda é que essas leis que são elaboradas, de um modo geral, elas devem, ou pelo menos deveriam, refletir anseios da sociedade, né? E não interesses, enfim, ou conveniências. E aí eu reitero o que eu já disse. Eu não vejo na sociedade anseios nessa direção. Eu não vejo a gente conversando e lidando com muitas pessoas que inclusive nem professam a mesma fé que a gente, têm a mesma opinião nesse sentido. Então eu acredito muito, meus irmãos, numa mobilização da sociedade nessa direção. Infelizmente, a influência da mídia para a área que ela quer levar acaba exercendo uma força muito grande nesse sentido, mas eu acredito na mobilização da nossa sociedade, nos posicionamentos das nossas lideranças de maneira firme, pública. Infelizmente, eu não vejo líderes se posicionando com clareza e tem, a respeito Rômulo, desse assunto. Uma perspectiva sempre pejorativa quando fala de conservadorismo. O conservador, ele é tratado de maneira pejorativa. Então é mais ou menos o seguinte: quem não é conservador, desliga a geladeira. Desliga a geladeira na sua casa. Pega a geladeira e você não vou usar mais, porque a geladeira ela é para conservar. É para conservar os alimentos numa temperatura que ele vai ficar saudável. Desliga a geladeira que você vai ver que a carne que tá lá, filé mignon do bom, aquele filézão, tala larga, ele vai pro espaço, ele vai apodrecer. Então, a geladeira é feita para conservar, nós precisamos de conservar valores. E veja, o outro lado é o seguinte: quando uma pessoa ganha um direito, ele quer conservar o direito. Então, todos nós somos, em algum momento, conservadores, todos nós somos progressistas, em algum momento, todos nós somos. Então, rotular as pessoas é não conversar. Não falam com fulano é mentiroso. Mas ele é só mentiroso? Ele não é mais nada. Eu não vou lá naquele restaurante que a comida lá é ruim. Todo dia é ruim? Se é um restaurante, não pode ser ruim todo dia. Então, rótulo é aquilo que a pessoa usa para marcar o outro e para calar o outro. Mas, JR, você matou aqui a charada. Essa é a estratégia deles. Rotular. Você é pastor, você é evangélico, conservador, retrógrado, intolerante, homofóbico. Isso é uma estratégia deles. O jogo deles é esse. E nós somos conservadores mesmo. Eu sou um conservador da família tradicional, eu sou conservador dos princípios, que a Bíblia não muda. Pode passar os anos, os tempos, mas a Bíblia ela é imutável. E eu sou conservador e com muita honra. Digo isso com muita satisfação. E é importante, quando isso for dito, que se sabe que nós não estamos errados em ser. Porque parece que o errado somos nós. Isso que o senhor falou é perfeito. Nós somos, e é preciso que se fale, porque parece que a igreja não se posiciona mais, uma parte da sociedade, porque estão falando tanto que nós somos, que parece, não dizem por aí que uma mentira muitas vezes dita passa a ser verdade. Então a gente tem que falar, somos sim, é verdade. Sou a favor da família tradicional. Inclusive, não tem muito tempo, né, que essa senhora fez um projeto de lei, alguma coisa assim, para que fosse retirado o nome do pai e da mãe, para que não, né, na certidão, para que não houvesse constrangimento para a criança, como quem quer dizer, tipo, fica 2 pais, fica 2 mães, não precisa se especificar quem é o pai e quem é a mãe. Então, assim, a igreja tem que se posicionar dizendo, somos sim. Muito bem, a frase é atribuída a um grande assessor de Hitler e foi uma estratégia utilizada pelos nazistas para mudar a cabeça das pessoas. Então eles diziam uma mentira várias vezes
até ela se tornar, na cabeça das pessoas, uma verdade. Era mentira ainda, mas começou a parecer verdade. É mais ou menos como alguns assuntos que você, há alguns anos, disse, não, isso é inadmissível. Passa o tempo e você começa a pensar, poxa, mas também, né? Tem isso, tem aquilo. As histórias que nós estamos ouvindo, nós somos consumidores, nós consumimos filme. Olha o Oscar aí. Olha o ganhador do Oscar aí. Novela. Que história é a história do filme que ganhou o Oscar? Que história que é? Então, ouvinte, lê aí qual é a história. Só para o seu conhecimento. Não é nenhum juízo de valor aqui sobre filme, etc. Mas olha a história que está. Olha a história da novela, olha a história da série, olha a história que está. Agora a Disney com desenhos, né? O desenho da Disney. Com apelo homossexual, né? Escancarado porque há muito tempo já vem de forma implícita. Você tem o material escolar, o professor na sala de aula, enfim, a pressão é muito grande. Quem tem filho, lide com esse assunto com seus filhos. Não delegue isso à escola nem a ninguém, nem à igreja. É sua responsabilidade. E é parte da nossa responsabilidade aqui na rádio discutir esse assunto. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha aí, minha gente, uma pesquisa global apontou que 62% dos brasileiros, eles não acreditam mais nas instituições do país, minha gente. A corrupção é o maior temor dos brasileiros e a descrença, o medo e o individualismo exacerbado são as características mais ressaltadas no levantamento. Os escândalos do país fizeram com que você também se tornasse descrente. Você tem dificuldade de acreditar nas pessoas e no melhor que elas podem oferecer? Em quem você confia? Eu pergunto aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos queridos debatedores. Bom, não se pode negar, gente, que nós estamos vivendo, sim, uma crise de credibilidade que se transformou num sentimento, numa sensação, numa realidade que envolve a nação inteira. Eu acho que isso é um fato. Todos nós estamos vendo. Eu, há pouco, vindo aqui para a rádio, comentava com a minha esposa a respeito de todas essas questões que a gente tem visto aí sendo investigadas junto a autoridades políticas do nosso país, do nosso estado, gente que outro dia desse estava governando o estado, exercendo liderança política e hoje se encontra na situação que está. Então, o sentimento é muito. A gente sabe que a corrupção sempre existiu, o gênero humano em si é corrupto, mas quando você elucida, traz à luz crimes, práticas, situações, isso acaba sendo ainda mais forte, né? Então, o sentimento é isso. No entanto, a gente precisa, de alguma forma, acreditar que isso possa melhorar. A gente precisa, de alguma forma, exercer papel de cidadania. Se existe uma maneira de mudarmos isso aqui, o pessoal não gosta que fala de eleição, de voto. Quando chega a época de política, muita gente torce o nariz para a questão da política, candidato, apresentar candidato, falar de candidato, mas olha, se existe uma ferramenta que pode, de alguma maneira, ser o caminho para que isso mude, essa ferramenta é o nosso voto. A gente vive num país democrático, então acho que o povo se esquece disso. O povo se esquece da força do seu voto. Daqui a pouquinho chegam as eleições. Então, e aí? É torcer o nariz, é virar as costas? O ponto aqui é que todas as instituições são atingidas. Eu pesquisei aqui uma vez, eu fiz uma entrevista com uma diretora do Ibope. E a matéria do Ibope dava conta de que a igreja perdia a credibilidade. E nós colocamos ela no ar aqui. Eu perguntei para ela por quê, o que ela atribuía, qual a explicação que ela tinha para isso. Ela disse, olha, quando a instituição maior, governo federal, perde a credibilidade, todas as instituições vão perdendo credibilidade. Ou seja, se há um problema federal, isso migra para o estadual, alcança o municipal e pega o local. O local, às vezes, é o pai, a desconstrução da autoridade, instituição família, a instituição escola, a instituição hospital, e por aí você vai tendo isso tudo, esse efeito todo. JR, chega na pessoa. Nós acabamos de vivenciar um caso no Espírito Santo. Uma crise institucional no Estado, né? Uma crise de segurança pública,
Mas onde refletiu? A própria sociedade, o próprio povo foi para a rua saquear as lojas. Quer dizer, uma crise de segurança pública, né? O Estado estava sem a segurança, então virou uma anarquia, uma baderna. E o cidadão de bem, ele saiu da sua casa para ir roubar televisão, saquear a loja, pegar alimentos. E vários falam assim, eu fui por uma motivação, me chamaram, eu nem precisava. Depois outros foram lá, devolveram a delegacia. As instituições, elas são feitas de pessoas, né? As pessoas falam, eu não vou aqui defender a minha classe política, né? Eu estou como vereador na cidade do Rio de Janeiro, mas a classe política sempre foi bombardeada, sempre foi desacreditada, e agora, nos últimos anos, de forma muito mais intensa, né? Vide a Lava Jato, que eu vejo que a mão de Deus é algo necessário, porque vai limpar também muita gente ruim, vai varrer muita gente ruim da política. Mas, infelizmente, não é só na política, é no judiciário. O JR falou aqui, as igrejas, as pessoas estão desacreditadas também nas igrejas, não é só a igreja evangélica, a igreja católica, as instituições que tinham credibilidade. Hoje as pessoas, eu ouvi até uma pessoa dizer, a única instituição que eu confio é o Corpo de Bombeiros, né? Porque ainda é uma instituição. E aí daqui a pouco você vê uma notícia aqui, outra acolá. A instituição são feitas de pessoas, de seres humanos. Eu acho que o problema está na questão familiar, está na questão que o homem a cada dia está se afastando de Deus. Se a gente for falar de corrupção, ela está em todas as esferas e todos os níveis da sociedade, desde do camarada que dá um dinheirinho lá para o guarda para ser liberado porque o documento está atrasado, do que fura a fila, daquele que tem o gatunete, enfim, isso é uma questão da pessoa, é uma questão de caráter e de formação. A gente só vai mudar a sociedade quando a gente mudar a nossa cabeça, a nossa cultura. Exatamente, é porque corrupção tem um significado muito mais amplo, muito mais complexo do que se imagina. Corrupção, as pessoas tendem a ver a corrupção como algo inerente ao político, como já foi dito aqui. Corrupção é algo inerente ao ser humano. Se você não se vigiar, se você não se posicionar, você é corrupto, como foi dito aqui. Eu vejo pessoas furarem fila, eu vejo pessoas ficarem com troco que receberam a mais, isso é ser corrupto. Entendeu? Isso é você reivindicar algo que você também não oferece. Enquanto não se mudar a mentalidade, enquanto eu não mudo a minha mentalidade, eu cobro aquilo que eu também não estou oferecendo. Então também não adianta, é como aquela coisa, você fica reclamando de algo que você não oferece, você não tem propriedade, autoridade, e é por isso que muitas vezes o país não muda. Tá todo mundo descrente, porque a gente vive num país onde não há lei. Até existe algumas leis, mas as leis não são cumpridas. A gente fica numa Nós somos um país de muitas leis. Numa situação que todo mundo se sente impotente. Mas é preciso mudar também os pequenos atos. Quando você vê uma notícia, com todo respeito aqui ao Supremo Tribunal Federal, quando você vê uma notícia que que o cidadão, que o trabalhador, né, ele vai ter que pagar indenização por preso só porque ele está numa cadeia superlotada, que é um erro, é uma política errada, porque a gente sabe que a cadeia ela não ressocializa ninguém, pelo contrário, mas o cidadão começa, peraí, quer dizer que agora já está uma enxurrada de ações na justiça, de família, o meu esposo, ou seja lá quem quer, está numa cadeia superlotada, ele vai ter que indenizar. E aí o Supremo começa a ficar... É a lei, está exercendo a lei, mas gera um descrédito. Então a população tá sem esperança, a verdade é essa. Aqui é o ouvinte dizendo, tá muito difícil crer nas instituições, trabalhei duro durante mais de 40 anos e agora eu não tenho um pagamento, eu não sei o que fazer. Quem quem vive no Rio, no estado do Rio, quem trabalha para o estado do Rio nas suas diversas esferas, vive a certeza da incerteza. Vai ter dinheiro quando? SEDAI vendida. Correto? Esse dinheiro vai entrar. Vai entrar e vai para onde? Se o dinheiro que entrava antes não chegou lá na outra ponta, quem garante que o dinheiro que vai entrar agora chegará nesta outra ponta? O trabalhador que deu a vida dele, que está dando a vida dele, diversas áreas,
diversas áreas. O senhor se referiu aos policiais, agora há pouco, os policiais, que esses estão na frente de batalha o tempo inteiro, quem trabalha em hospital, sabe, e de vez em quando você para imaginar o seguinte: a pessoa está lá num turno de 12 horas, emenda com outro de 12 horas, emenda com outro de 12 horas, ela tem que colocar uma agulha na veia de uma pessoa, ela tem que ter a mão tem que estar firme, não pode ter sono, o remédio tem que estar no horário certo, atender as pessoas, às vezes a pessoa fica impaciente, nervosa, é natural, tá cansada, tá com sono, tá com fome, a conta tá lá e com dívida. Então, é um instante assim que a gente para pensar assim: meu Deus do céu, a situação tá muito grave, tá grave, mas para outras pessoas tá mais grave ainda. Para algumas pessoas ela está muito grave. E essas pessoas, vários são ouvintes nossos, estão acompanhando a gente aqui, sabem da luta de cada pessoa que se assenta aqui à mesa para falar em favor deles. Porque a dor de quem não tem dinheiro para pagar a sua conta, para ajudar uma pessoa, pelo amor de Deus. Se alimentar, JR. As instituições estão tá sem crédito algum, que não sei se vocês acompanharam há pouco tempo, chegou a ser uma coisa jocosa. Um elemento entrou dentro de um comércio e assaltou esse comércio. O proprietário reagiu, conseguiu prender ele, amarrou, mas levou uns cascudos. Ele entrou na justiça por agressão contra o proprietário. Ele foi assaltar. Chegou a ser uma piada isso. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação difícil. Não pode bater, pastor. É que o senhor sabe. É não. Tá errado quando a pessoa faz a justiça com as próprias mãos. Tá errado. Sim, tá errado. O camarada entrou na justiça porque algum advogado orientou. Sim. Porque tem advogado que tá no ponto ali. Tem gente que vive disso. Tem gente que vai pro fórum. Pergunta aos funcionários do fórum. Tem gente que vive, tá toda semana porque achou um negócio errado, caiu um negócio no pé, vive também virou uma indústria. É uma indústria. Não, é uma situação. E os poderes estão tão trocados que você vê que hoje em dia, infelizmente, nossos policiais, você vê os bandidos estão atacando eles. Então é uma questão que vai desde o início, mas voltando o que o vereador Esquerdo falou, nós temos que ver essa questão começando de nós pequenos, né? Aquela pessoa que faz o gato de energia, aquela pessoa que vai fazer nessas situações todas, porque existe solução para isso, desde que nós comecemos das pequenas coisas para tentar chegar, porque não adianta a gente olhar a Lava Jato se a gente está sendo corrupto nas pequenas coisas, né? Muito bem, quero agradecer aqui aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores pela opinião sobre esse assunto. Queria levantar aqui um outro ponto que eu queria que você guardasse para sua reflexão. Quando as instituições vão sendo desconstruídas e vai desde família, desde igreja, desde governo, vai para tudo quanto é lado, tem sempre alguém para desconstruir. Uma das coisas que produz é a desconfiança e o descrédito, não a crítica. A crítica é importante, mas isso é uma desconfiança, sim, de tudo e de todos. Isso de alguma forma acaba chegando até na própria Bíblia. Então, no fundo, abra o olho em relação a isso, porque o que se pretende é que as pessoas desconfiem da Bíblia. E a Bíblia é a revelação de Deus. Deus falando com você. Uma hora que você disse: será que é isso? Que é exatamente essa a intenção? Ou como alguns dizem, não é bem isso. Isso aí tá fora de contexto, que a gente precisa explicar. Claro, tem que explicar um contexto cultural diferente do nosso hoje, mas cuidado. Não deixe a Bíblia entrar neste lugar do descrédito. Pelo contrário, leia a tua Bíblia, abra a palavra do Senhor, estude as Sagradas Escrituras e, claro, não deixe a Bíblia em casa não, meu irmão. JR, eu assisto todos os dias a 93, essa rádio é muito importante para mim, eu aprendo muita coisa com essa rádio, eu sou evangélico e eu gosto muito dessa rádio, todas as pessoas que trabalham aí, vocês são uma bênção na vida da gente, obrigado, eu sou de Nova Iguaçu. Ei, meu querido irmão de Nova Iguaçu, não deixou o nome aqui, mas eu mando um abraço para você, para todo mundo de Nova Iguaçu acompanhando a gente. Alô, Baixada!
Marcela trouxe na abertura aqui a história daquela menina universitária que, ao não conseguir concluir o trabalho dela no tempo apropriado, pediu desculpas, escreveu exatamente afirmando, né, Marcela, que ela estava triste demais porque o namorado tinha terminado com ela. Escreveu: fiquei completamente acabada e sem foco. O professor entendeu que exatamente por haver sinceridade, ela merecia esse crédito. Agora, existem pessoas que inventam as histórias mirabolantes. Ela mesma contou a história de alguém que o gato morria e por conta disso a pessoa não ia à prova, ao trabalho, à escola, etc, etc. Lidar com a sinceridade para muita gente é difícil. Tem pessoas que estão acostumadas a inventar histórias. Não conseguem dizer: não, por que você não veio? Porque eu dormi muito. Ou então assim, porque eu não quis ir. Verdade e sinceridade dita com amor é o lugar ideal dessa história toda? Ou vocês acham que para algumas pessoas esse é um milagre muito grande a ser realizado? Eu acho que não há ninguém que viva na mentira, que consiga estabelecer coisas, projetos ou relacionamentos a longo prazo na sua vida. Isso a gente sabe. Eu sou sempre pela verdade. Nem sempre a verdade num primeiro momento vai trazer vantagens, às vezes não. Às vezes falar a verdade vai trazer algumas consequências, mas no final da história, estar com a verdade, falar a verdade é sempre a melhor alternativa. Eu sou sempre por aí. A Bíblia caminha por aí, a gente sabe disso. Eu acho que a verdade, ela é primordial, fundamental. Tem um ditadozinho por aí que diz que a verdade dói. Bom, eu vou dizer a minha opinião pessoal. Me diga. Primeiro eu vou analisar se a sua verdade para mim é a verdade e eu escolho se dói ou não. Eu escolho. E quando a esposa pergunta assim: o que você gostou? Gostou do vestido? O que você acha, como é que eu estou? Mas Deus fez vocês tão sábios. Vocês vão dar um jeitinho, né, de saber falar. Assim, né? Eu acho que o ouvinte espera que vocês digam isso. Agora, assim, mas sempre pela verdade, é verdade. No dia a dia, com o pezinho no chão, chegou atrasado, era o trânsito. Saísse de casa mais cedo, chegaria no horário. Todos aqui chegaram no horário, então eu estou à vontade para falar isso hoje aqui, vocês quatro. Mas às vezes a pessoa está indo para algum lugar e diz: não, o que houve? Olha, não deu. Alguém liga para você: onde é que você está? Tô chegando. Aonde? Tá chegando aonde? Na porta da casa dele ainda. Entendeu? Tô chegando. E aí, como é que tá? Já saí. Saiu do banheiro. Fez tomar banho. Então tem coisas. Não tá mentindo, né? Tô chegando. Tem coisas. Pastor, não dá ideia. Você não tá falando quanto tempo, mas tô chegando. Tem coisas que nós entendemos que a transparência é fundamental e fica aqui a história da aluna. Eu acho que vale a pena você que está estudando, trabalhando, enfim, de alguma forma, você de igual maneira se manifestar com a transparência necessária e fundamental. Hoje aqui nós recebemos na nossa caravana da solidariedade uma família querida e você conheceu um pouco da história. E a gente tem um carinho e a gratidão aqui aos nossos ouvintes, ao nosso Deus, pela ação de cada um deles aqui com a gente hoje, ao estender as suas mãos para abençoar. É o caso do Sandro de Anchieta, que se oferece para ajudar com o serviço de pedreiro, vai ajudar a sustentar aquela casa lá, para que ela pare de ter tanta goteira, para que as crianças morem lá com segurança. Obrigado aqui ao Sandro, obrigado ao Fabrício de Ricardo de Albuquerque, tá doando roupinhas de bebê. O Gilson do Andaraí doando aqui uma quantia em dinheiro. A Lúcia de Itaboraí doando cama de solteiro. Leilson de Paciência tá doando uma quantia em dinheiro. Eduardo também doando aqui uma quantia em dinheiro. A Marinês de Engenho da Rainha tá dando pia de banheiro com granito, pequenininha, vasos sanitários seminovos e uma quantia em dinheiro. A Érica de Bangu tá dando berço pro bebê. Alô, José. Calma aí, José, tá com 6 meses na barriguinha da mamãe. Calma, José, daqui a 3 meses você chega, já vai ter um bercinho te esperando. E quem deu foi a Érica de Bangu, tá doando bercinho também, roupas. Débora do Fonseca Niterói doando quantia em dinheiro. A Alexandra de Jardim América tá doando um carrinho de bebê. Alô, José, vai passear de carrinho de bebê, José. Também roupinhas de bebê. A Márcia de Mesquita tá dando fraldas e lenços umedecidos. Olha aí, José. Hoje, José tá na barriga da mamãe, 6 meses ainda. Calma, José.
Um ouvinte de São Cristóvão também doando uma quantia em dinheiro. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação. Este é o momento de vivermos a simplicidade e a verdade do amor na caravana da solidariedade. Caravana da Solidariedade. Muito bem, agora 11h58 no Rio. Você conhece alguém que se afastou dos parentes depois que se converteu? Essa foi a pesquisa. 71% dos ouvintes disseram que conhecem. JR, a gente recebeu muito WhatsApp ali de muitas mulheres dizendo que elas ficaram muito emocionadas com a homenagem de ontem, relembrando aos nossos ouvintes, as nossas ouvintes, que se você não assistiu, entra lá no nosso Face, realmente a letra é muito bonita, você vai ver que os meninos cantaram pra gente nesse Dia Internacional. Fizemos o melhor possível, é claro que com mais ensaio, uns 6 meses de ensaio contínuo, dia e noite. Mas olha, tinham entre eles aqui vários que têm vozes lindas, hein? Os meninos cantam muito bem. Acho que com o tempo aí nós vamos ter outros nomes aí da música evangélica despontando aqui a partir desses queridos e amados ouvintes. Eu quero agradecer hoje, inclusive aqui no Face também, muita gente agradecendo as meninas, né? Eu quero dizer mais uma vez, uma homenagem carinhosa e singela, feita de coração. É pra dizer, nós lembramos de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, cada uma de vocês. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes acompanhando a gente, a companhia aqui no nosso debate 93 de 8. Obrigado aqui ao pastor Paulo Azevedo, a Edenil, o pastor Esquerdo, o pastor Rômulo Rodrigues. Nós vamos orar juntos nesta hora, pedindo aqui ao pastor Esquerdo para orar conosco. Vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração. Vamos apresentar também sempre como temos orado todos os dias, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Senhor, te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos concede de tratarmos assuntos inerentes também à sua obra, a relacionamentos. Pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa nação, o nosso estado, que o Senhor venha curar, Senhor, todos que estão enfermos, porque Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus de já, Tu és o Deus que operando ninguém pode impedir. Oramos, Senhor, por essa amada que mandou essa questão, essa demanda, que o Senhor venha esclarecer, trazer sabedoria, que ela seja a luz para brilhar na sua casa, com sua irmã, com sua família, que ela seja um testemunho vivo. Abençoe a rádio JR e todos os integrantes aqui da rádio. Te louvamos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.